2. Admita que está travado e com dificuldades. O tráfego fica ruim na maioria das cidades às 5 horas da tarde e Dallas não é exceção. Eu estava parada em um sinal vermelho, passando mentalmente pela lista de tudo o que precisava fazer nos próximos dias. Christian estava no primeiro ano do ensino médio e acabara de ter outro estirão de crescimento. No topo da lista estava comprar calças novas. Depois, eu precisava fazer as unhas, já que ministraria uma conferência naquele final de semana, o que me lembrava que ainda precisava buscar as roupas que mandei para a lavagem a seco. Estava na esperança de ter alguma coisa no freezer que eu pudesse preparar rapidinho para o jantar, pois não tinha energia para enfrentar um supermercado lotado. Enquanto esperava o sinal abrir, olhei para o medidor de gasolina e ele estava se arrastando em direção ao zero. Amanhã eu cuido disso, pensei comigo mesma. A lista de amanhã estava ficando maior. Finalmente o trânsito começou a se mover. O sol se punha enquanto eu virava em nosso beco sem saída. Acenei para meu vizinho, brincando no gramado com seu novo cachorrinho, subi na calçada e entrei em nossa garagem. Virei a ignição, agarrei minha bolsa no banco do carona e me dirigi para casa. Pela janela da cozinha, eu pude ver Barry e Christian jogando futebol à luz dos últimos raios solares. Isso me fez sorrir. Barry não cresceu praticando esportes, mas ele queria ter certeza de que Christian não ficasse de fora de nada. Virei-me para abrir o congelador e, naquele momento, senti como se alguém houvesse me esfaqueado no final das costas. Eu gritei de dor. Lentamente me virei e agarrei a ilha da cozinha. Não sabia o que havia acontecido. Fiquei ali por um momento, recuperando o fôlego. Com cuidado, dei um passo à frente para ver se conseguia andar e não doeu. Parecia tudo bem. Concluí que devia ter pinçado um nervo por um momento e depois ele se libertou. Não mencionei isso a Barry naquela noite porque ele é preocupado demais. Christian e eu o apelidamos carinhosamente de Ió, o burro dos contos do ursinho Pooh que espera por desastre a cada esquina. Eu fiquei bem nos próximos dias e então, em uma manhã, enquanto saía do carro, minhas costas pareceram travar e eu não conseguia me mexer. A dor atingiu minha espinha vertebral e minha perna. Por fim, abaixei-me de volta ao banco do motorista e esperei a dor passar. Eu estava com medo de me mexer. Parecia que me machucaria mais ainda, então fiquei ali até Barry chegar em casa e me ajudar a sair do carro. Nas semanas que se seguiram, os episódios de extrema dor nas costas e dificuldade para andar estavam acontecendo com mais frequência. Àquela altura, Barry não era o único preocupado. Eu sabia que precisava ir ao médico. Quando viu meu nível de dor e como minha capacidade de andar estava sendo comprometida, ele me encaminhou a um neurocirurgião. Nas semanas seguintes, fiz radiografias e ressonância magnética. Depois, o médico pediu uma tomografia computadorizada com injeção de contraste na coluna. Quando recebeu todos os resultados, ele nos chamou ao seu consultório. Ele explicou que 2 discos na parte inferior da minha coluna estavam totalmente gastos e que os nervos estavam sendo pinçados entre os ossos. A dor já havia se espalhado das costas à perna esquerda. Eu mal conseguia andar. Podemos tentar injeções de cortisona para controlar a dor e reduzir a inflamação, disse ele. Mas não estou seguro de que será o bastante. Talvez você precise de cirurgia. Eu decidi começar com as injeções, pois ouvi histórias horríveis sobre cirurgias nas costas. Então, ele me encaminhou a um médico que cuidava da dor. A primeira injeção de cortisona
não deu alívio algum da dor. Ele tentou uma outra vez, mas não fazia nada. Eu estava ficando mais fraca e sentindo mais dor a cada dia. Àquela altura, eu passava a maior parte dos dias na cama. Eu me sentia uma mulher muito velha, como alguém que perdera a vida. A depressão clínica, que havia parecido administrável no passado, agora ameaçava me engolir inteira. Há uns poucos meses, havia tantas oportunidades maravilhosas no horizonte. Eu tinha uma agenda cheia de palestras futuras marcadas e uma porta havia sido aberta para mim na televisão. Mas agora parecia que todas as portas foram batidas na minha cara e eu ficara sozinha no corredor. Você já passou por isso? As circunstâncias são diferentes para cada um, mas os sentimentos são semelhantes. Talvez você acreditasse que um relacionamento que tinha estivesse crescendo e lhe levando a um novo lugar na vida. Se era um relacionamento romântico, a sensação era de que uma porta bonita fora aberta para seu futuro, e agora você via tudo através daquela porta. Todas suas esperanças e sonhos estavam do outro lado, e então, de repente, sem nenhum aviso, a porta foi batida na sua cara. Eu assisti isso acontecer a uma amiga minha. Foi de partir o coração. Para ela, todas as coisas negativas, todas as palavras desagradáveis que já lhe haviam sido ditas foram canceladas pelo anel brilhante em sua mão esquerda. Isso lhe servia como prova de que era digna de ser amada. Quando o noivado foi rompido, não destruiu apenas seus planos, destruiu seu coração e sua visão de si mesma. Ela pareceu murchar, como uma flor sem água. Ela estava sozinha no corredor. Talvez você tenha desejado ser mãe. Você viu suas amigas receberem não apenas um, mas 2 ou 3 filhos na família. Você celebra com elas, mas um pequeno pedaço de você dói por dentro. Você fez tudo o que sabia, passou por todos os procedimentos penosos e caros na esperança de se tornar mãe, mas todas as vezes a porta foi batida na sua cara. Eu recebi uma carta de uma mulher que não me deu seu nome nem endereço, mas me deu uma olhadela em sua vida. Ela tentara, durante anos, engravidar e, por fim, ela e o marido economizaram dinheiro suficiente para tentar a fertilização in vitro. Só imagino a alegria quando descobriu que estava grávida. Mas isso foi rapidamente dizimado. Ela carregou o bebê por 8 semanas e depois teve um aborto. Que bater de porta particularmente cruel. Em sua carta, ela fazia esta pergunta: como um Deus de amor pode permitir que isso aconteça? Quase pude ouvir o lamento solitário e desesperado que surgia do papel, e eu chorei por ela. A porta, que havia sido brutalmente fechada, a deixou sozinha no corredor. Há tantas coisas que acontecem na vida que parecem a batida de uma porta, o fim de uma amizade que você amava, a perda de um emprego, um divórcio que você não viu chegando, um filho que cortou você da vida dele, problema de saúde devastador. As circunstâncias são diferentes para cada pessoa, mas o sentimento de ser rejeitado, estar isolado ou ter o coração partido é esmagador. O que torna muitas dessas situações ainda bem mais difíceis de suportar é você não ter tido escolha. Sua opinião sobre o assunto não valeu. Fiquei pensando se a mulher que perdeu o bebê não me dera o nome e o endereço, que sentia vergonha de sua pergunta. Como um Deus de amor pode permitir que isso aconteça?
Ela não deveria ter vergonha da pergunta, ou da raiva, ou da dor por trás disso. Sua pergunta é importante. Como você pode perder um filho e não gritar por quê? Como um Deus de amor pode permitir que tais coisas aconteçam? Quando temos medo de fazer esse tipo de pergunta, de protestar contra Deus, ficamos sozinhos em nossa dor. Acho que essa é uma das coisas mais difíceis nessas experiências de porta que se fecha. Você se sente sozinho. Se você tem entes queridos ao seu redor, eles podem simpatizar com você, mas não podem entrar na profundidade da devastação. A vida segue para eles, mas não para você. Você está travado no corredor. Se não tem ninguém próximo a você, a noite é ainda mais escura. Muitas vezes me pergunto se alguns dos níveis epidêmicos de depressão e ansiedade em nossa cultura se derivam não apenas de uma carência química no cérebro, mas de uma carência de conexão em nossa vida. As mídias sociais nos fizeram crer que não estamos sozinhos. Podemos ver o número de seguidores que temos, mas seguir não conta como conexão. Por sua vez, podemos seguir um bando de pessoas, pessoas famosas que nunca conheceríamos na vida normal e sentir como se tivéssemos uma conexão com elas. Mas é uma ilusão. Se as encontrássemos na rua, elas passariam reto por nós. Ter um smartphone no corredor não atende às nossas necessidades como humanos reais, de carne e osso. Pense em sua vida por um momento. Você consegue identificar algum momento de porta se fechando? Talvez eles estejam no passado e você seguiu em frente. Mas o que você fez com os sentimentos que frequentemente os acompanham? Em minha vida, descobri que enterrar sentimentos não os faz ir embora. Antes, leva à raiva, ao medo e à depressão. Eu achava que havia seguido em frente, mas eu vinha carregando comigo a bagagem dessas emoções duras não expressadas. Pode parecer mais cristão não levar a raiva, a dor ou o desapontamento a Deus, mas acredito que seja, na verdade, a antítese de um relacionamento real com Cristo. Nós nos tornamos um pouco menos autênticos a cada experiência que enterramos. Pense nisso. Se você pede a Deus que intervenha em uma situação, seja para curar ou restaurar um relacionamento, mas nada muda e você simplesmente guarda os seus sentimentos, você não acha que isso afetaria a sua fé? Como você oraria da próxima vez? Você oraria com a mesma intensidade e paixão ou baixaria o nível do que acredita que Deus pode ou quer fazer? Eu acho que a igreja está cheia de cristãos desapontados que não sabem como admitir isso. Logo, qual é a alternativa? Aonde levamos essa dor e para quem fazemos essas perguntas quando a vida parece brutal e injusta? Como derramar nosso coração a Deus quando sentimos que foi exatamente Ele quem nos desapontou? Quando me sinto desapontada, volto-me à palavra de Deus. Não sei que lugar a palavra de Deus ocupa em sua vida, se é que ocupa, mas na minha vida ela é água e ar, ela é minha força vital. Quando me sinto sozinha e à deriva, eu abro suas páginas para me encontrar novamente. A Bíblia não é um aplicativo do Pinterest de pensamentos felizes e citações motivacionais. Ela está cheia de clamores honestos que vieram de corações partidos, que amavam a Deus, mas sentiram a dolorosa batida de porta na cara. O profeta Jeremias estava cansado de esperar que Deus aparecesse. Por que é permanente a minha dor e a minha ferida é grave e incurável?
Por que te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham? Jeremias 15:18. Seu clamor é claro. Chega, Deus, eu estou acabado. Quando tu vais aparecer? Jó amaldiçoou o dia que nasceu. Pereça o dia do meu nascimento e a noite em que disse: nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus, lá do alto, não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele. Jó 3:3 e 4. Se conhece um pouco da história de Jó, você vai lembrar que ele perdeu tudo. Ele era o homem mais rico vivo na época e toda a sua riqueza foi apagada em um único dia. Depois, ele perdeu os filhos. Eles estavam juntos na casa do filho mais velho quando um tornado atingiu a casa e nenhum deles sobreviveu. Depois, Jó perdeu a saúde, coberto de chagas da cabeça aos pés. Era mais do que qualquer um poderia suportar. Ele desejou nunca haver nascido. No livro de Ruth, encontramos Noemi, que perdera o marido e os 2 filhos. Quando retornou à sua casa em Belém, ela era uma mulher quebrada. Ela estava em uma dor desesperadora e culpava a Deus por isso. Quando se aproximou de sua antiga casa, as amigas a viram chegando e correram para recebê-la. Mas ela as barrou ali mesmo. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Ruth 1:20 e 21. A palavra de Deus está repleta de clamor honesto, desesperado e sem edição de homens e mulheres ao longo dos séculos que sentiram a dura batida de uma porta na cara. Eles fizeram as perguntas que todos nós faríamos se achássemos que poderíamos ser honestos. Por que é tão difícil sermos nosso eu cru e autêntico para com Deus? Acredito que uma das questões subjacentes com as quais lutamos como cristãos é conciliar 2 crenças fundamentais. Primeiro, Deus é amor. Segundo, Deus é poderoso. A primeira é uma mensagem entretecida em toda a Bíblia, não somente que Deus é amoroso, mas que Ele é a própria essência e fonte de amor. A segunda, Deus é poderoso, todo-poderoso. Existem inúmeras histórias da intervenção de Deus, de seu poder sobre tudo e todos. Assim, Deus nos ama e é capaz de impedir que a tragédia atinja a nossa vida. Tendo essas 2 crenças como basilares à nossa fé, é razoável perguntar: por que um Deus todo-poderoso e amoroso permitiria que a desolação nos tocasse? Ele claramente é poderoso o bastante para impedir que coisas ruins aconteçam, e por ser amor, não é isso o que ele ia querer? Eu amaria dizer que tenho uma resposta para você sobre isso, mas não tenho. Como Paulo escreveu à igreja em Corinto, agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. 1 Coríntios 13:12. Há coisas que acontecem todos os dias que não fazem sentido algum. É aí que escolho, pela fé, lembrar destas coisas. Primeiro, estamos vivendo no plano B. Segundo, Cristo é o Redentor no plano B. Terceiro, ainda não estamos em casa e Cristo foi preparar um lugar para nós. Quarto, mesmo quando o corredor está escuro, nunca estamos sozinhos.
O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmos 34, 18. Pode parecer que eu fui rápido para esse lugar, mas não fui. Tem sido uma longa e difícil estrada, mas, como observou Shona Nyquist, na citação no início deste capítulo, quando as coisas desmoronam, as partes quebradas permitem a entrada de todo tipo de coisa, e uma delas é a presença de Deus. Deixe-me terminar minha história. Nos dias e semanas que se seguiram ao fracasso da injeção final de cortisona, eu passei muito tempo conversando honestamente com Deus. Eu derramei meu coração e minhas perguntas. E se eu perder a capacidade de andar? E se eu nunca mais ficar livre da dor? E se minha vida, que costumava parecer uma porta aberta para o futuro, ficar agora restrita às pequenas paredes da minha casa? Enquanto levava cada medo muito real ao meu Pai Celestial, a resposta era a mesma: eu estarei lá. Enquanto derramava meus medos, eu me sentia abraçada. Não senti nenhum julgamento, apenas uma compaixão esmagadora. Assentando-me com a possibilidade de uma mudança drástica no modo como havia vivido até aquele momento, vi que eu havia definido a qualidade de minha vida pelo que eu era capaz de realizar. Eu colocava tanto valor em o que faço em vez de em quem sou. O amor de Deus por mim não tinha nada a ver com eu conseguir subir novamente em um palco ou viajar outra milha. Também vi que, às vezes, minha compreensão do amor de Deus por mim era baseada em como as coisas se desdobravam na minha vida. Quando as coisas iam bem, sentia que Deus me amava. Quando as coisas estavam difíceis, eu me sentia sozinha. O desdobramento me mostrou que Ele está sempre perto. Ficar cara a cara com a verdade de que minha vida talvez nunca mais fosse o que eu queria sacudiu minha fé até o âmago. Mas foi uma boa sacudida. Ela sacudiu as coisas soltas, que eram crenças culturais, não verdades bíblicas. Sacudiu a crença de que eu havia rendido tudo a Cristo, enquanto, na verdade, ainda me sentia no direito de ter a vida que eu queria para mim mesma. Sacudiu a crença de que eu estava vivendo pela fé quando estava de fato vivendo pelo que fazia sentido para mim. Eu também descobri que Deus nos encontra na sacudida, quando procuramos por Ele ali. Lembrei-me da grande promessa que o menino pastor Davi escreveu: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Salmos 23, 4. Não há nenhum lugar nesta terra em que você e eu nos encontremos separados do amor e da companhia de Cristo. O escritor aos Hebreus coloca desta forma: Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13, 5. Eu fiz uma bela descoberta. Deus não vive apenas nos espaços amplos e abertos de nossa vida. Deus vive no corredor. E sua presença pode ser mais intensamente sentida quando a porta foi batida em nossa cara. Tantas das distrações que haviam enchido minha vida me entorpeceram para ver o propósito crucial da minha vida: trazer glória a Deus, conhecê-lo, permitir que o Espírito Santo invada cada espaço. Eu comecei a adorar no corredor. Estava na hora de eu me abrir para o que fosse que a próxima temporada da vida pudesse trazer. Então, marquei uma consulta de acompanhamento com o neurocirurgião. Ele deixou claro que poderia fazer a cirurgia, mas seria complicado.
Vou ter de ir pelas suas costas para remover um disco e pela frente para remover o outro. Isso vai lhe deixar algumas cicatrizes interessantes e seus dias de biquíni podem ter acabado. Assegurei-lhe que, tendo em vista que eu fora criada como batista escocesa, isso não era uma preocupação. A data da cirurgia foi marcada. Ainda estava escuro quando Barry e eu chegamos ao hospital naquela manhã. Dei entrada e fui levada a um cubículo onde vesti a roupa de hospital e colocaram um acesso em minha mão direita. Barry estava ao meu lado, mas deixa eu lhe dizer, a presença de Cristo era tão palpável que era como se eu pudesse segurar a mão dele. Não só isso, havia uma paz quanto ao resultado. Eu gostaria de poder me sentar cara a cara com você agora, enquanto digo isso. É fácil escrever declarações de fé quando você saiu do túnel escuro, mas quero que você saiba que eu tive a paz dele no momento do não saber. Cristo oferece paz nas épocas de não saber. O cirurgião entrou e apresentou-me a uma cirurgiã e disse: ela segurará seus órgãos enquanto eu vou pela frente do seu corpo. É difícil saber o que responder a isso. Obrigada? Tente colocá-los de volta onde você os encontrou? O cirurgião principal disse a Barry que o procedimento seria de cerca de 6 horas e ele o avisaria quando acabasse. Enquanto me levavam na maca para a cirurgia, meu último pensamento consciente foi quando a porta da cirurgia se fechava. Eu rendo tudo. Recordo-me de voltar na sala de recuperação com Barry perguntando se eu conseguia mexer os dedos dos pés. Achei que era uma pergunta boba demais para um homem adulto, até eu me lembrar de onde estava. Então, mexi. Dentro de poucos dias, dava para ver que a cirurgia fora um sucesso e eu conseguia andar sem dor. O resultado para você pode ter sido diferente. Ao ouvir isso, você pode estar nos dias mais desafiadores de sua vida. Quando você não consegue ver o fim de uma situação, é difícil não ceder ao desespero. Uma vez mais, eu olho para o apóstolo Paulo quando ele diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Se você não está familiarizado com essa carta ou com a vida de Paulo, é fácil ignorar-lhe as palavras. Quando fala sobre sofrimentos leves e momentâneos, ele pode parecer alheio à realidade do seu mundo. Quando você olha para o que está enfrentando agora, leve ou momentâneo, provavelmente não são as palavras que você escolheria. Mas precisamos continuar escutando. Paulo tem tanto a compartilhar conosco. Antes de mais nada, ele nos deixa a par do quão extremo era seu sofrimento para que não descartemos suas palavras. Mas depois, ele nos dá 2 presentes que nos ajudarão quando estivermos no corredor. Primeiro, as credenciais em sofrimento. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede,
E muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. 2 Coríntios 11, 24 a 27. Não consigo imaginar esse nível de sofrimento. E, no entanto, Paulo sofreu ainda mais. Você pode aprender sobre o apedrejamento de Paulo em Atos 14. O apedrejamento não tinha a intenção de ser uma punição. A intenção era sempre de ser uma sentença de morte. É um modo particularmente bárbaro de morte ainda praticado em algumas áreas do mundo. Homens são enterrados até a cintura, mulheres até o peito. Para prolongar o sofrimento, ninguém tem permissão para atirar uma pedra grande. Todos que foram ofendidos pelo condenado tinham o poder de participar da execução e atirar a própria pedra. É uma morte lenta. Assim, quando apedrejaram Paulo, eles assumiram que o houvessem matado. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Atos 14, 19. A lista dos sofrimentos de Paulo é sobrepujante. Então, por que ele a chama de leve e momentânea? Acredito que o faça por duas razões. Por um lado, olhamos ao nosso redor. Por outro, olhamos para cima. A primeira razão é que nada do que você passa é desperdiçado com Deus. Ele redime cada gota de nosso sofrimento. Eu não posso consolar uma mulher que perdeu um filho, mas se você perdeu um, você pode. Ela o ouvirá porque você entende. Eu não posso consolar uma mulher cujo marido foi embora, deixando-a com dificuldades financeiras, com filhos para criar. Mas se você já experimentou isso, você pode. Eu não posso consolar uma mulher que deseja ser mãe e não consegue conceber. Mas se você esteve nessa situação, você pode. Você talvez não possa consolar alguém que perdeu um ente querido para o suicídio, mas eu posso. Você talvez tenha dificuldade de entender uma depressão severa e doença mental e não saiba o que dizer, mas eu entendo e posso oferecer ajuda. Essa é a beleza do quebrantamento. Quando encaramos nossas perdas no corredor com Deus e oferecemos os pedaços quebrados a Ele, é incrível o que Ele fará unindo os pedaços quebrados na vida de outra pessoa. Foi assim que nosso bravo irmão Paulo descreveu: Deus é nosso Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. 2 Coríntios 1, 3 e 4. O segundo presente que Paulo nos dá nesta carta é nos lembrar quem somos e aonde estamos indo. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Ele nos lembra que, embora a vida possa ser muito dolorosa, a dor e a perda têm validade. O sofrimento e a luta têm data de vencimento. Eles não durarão para sempre. Eu imagino Paulo se sentando com você agora no corredor dizendo: Vamos, aguente firme, olhe para cima, lembre-se a quem você pertence e de que isso não vai durar para sempre. Mais que isso, Cristo está com você no corredor. Ele está com você na sala de cirurgia. Ele está com você onde quer que você esteja.
Neste exato momento, você não está sozinho. Dar o próximo passo pode ser tão simples quanto isso. Reconheça para Deus a sua luta. Conte-lhe qual foi seu sentimento ao ouvir a batida da porta. Diga-lhe que você está solitário e magoado. Deixe que ele se sente com você no corredor e ouça-o dizer: estou aqui. Deus nunca nos apressa em nossa dor. Ele se senta conosco o tempo que for necessário. Mas conforme vai recebendo o conforto de Deus, você pode olhar à sua volta e ver que não está sozinho no corredor. Tem mais gente lá e eles nem conseguem levantar a cabeça. Eles podem não me ouvir, mas pode muito bem ser que ouçam você. Talvez você esteja disposto a se juntar a mim em uma oração que eu faço todos os dias. Senhor, dá-me olhos para ver o que não percebi. Dá-me ouvidos para ouvir além do que as pessoas me dizem que está acontecendo no coração delas. Jesus é o Redentor no corredor. Um passo de cada vez. Nada pelo que você passa é desperdiçado. Considere começar um diário sobre as coisas pelas quais tem passado. Faça um gráfico de sua jornada, pontos positivos e negativos. Quais foram algumas das coisas mais difíceis que você já enfrentou? Quais são algumas das coisas que você está enfrentando agora? Procure encontrar um lugar tranquilo e peça ao Espírito Santo para ajudá-lo a lembrar de coisas que você talvez tenha enterrado. Se sua dor veio por um abuso na infância, pode ser sábio percorrer esta parte da jornada com um conselheiro cristão. Quando Christian era um garotinho, seu pai lhe deu um projeto de artesanato infantil que incluía pedaços lisos de vidro e pedra. Meu filho não achava que desse para fazer nada de bonito com coisas quebradas, até eles começarem a colocá-las no cimento em um molde de coração. A peça acabada é linda. É um dos meus bens mais preciosos. Você já pensou em fazer algo assim? Encontre uma loja de artesanato e procure um projeto manual para fazer algo lindo com coisas quebradas. Uma de minhas principais crenças é que é incrível o que Deus fará com uma vida quebrada se lhe forem dados todos os pedaços. E se você estiver lutando para identificar áreas em que se sente sozinho, peça que Deus lhe ajude nisso. Comece meditando nesta promessa. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Tiago 1:5. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos 12:2. Eu posso dizer, eu preciso amar mais meus filhos, mas isso não vai funcionar. Você não consegue lutar contra um sentimento. Você deve mudar o modo como pensa sobre seus filhos, sobre seu marido, sobre sua esposa, e isso mudará a maneira como você sente, o que então mudará seu modo de agir. Rick Warren.